Pessoal, força magnética, tá? São duas situações. Vamos na primeira aqui, que é quando a carga é lançada dentro de um campo magnético. Bom, aqui eu tenho dois polos de ímãs, né? Polo norte e polo sul. Nós sabemos que o campo magnético, que é representado pela letra B, externamente sai do norte para o sul, então está saindo de norte para sul. Eu tenho uma carga aqui e ela é lançada. Se ela é lançada, ela tem uma velocidade. Então ela está passando por dentro desse campo magnético. O fenômeno é o seguinte, que quando essa carga é lançada dentro do campo magnético, surge uma força que eu vou chamar de força magnética. Vou botar um Mzinho aqui, ó, força magnética. Como que funciona? Qual é o valor dessa força magnética? Vai ser o valor de tudo que está envolvido aqui, ó. Vai ser a carga em módulo, porque não me interessa se é positiva ou negativa, depois a direção e sentido vai ser dada através da regra do tapa, que a gente vai ver na sequência, a velocidade da carga, o campo que ela se encontra e o seno de θ. O que é esse ângulo θ? É o ângulo formado entre o campo magnético e a velocidade. A gente está no tridimensional. Aqui eu tenho o campo de norte para sul e a velocidade que forma um ângulo entre campo e velocidade. Bom, isso aqui aparece em algumas provas e para a gente entender bem o que acontece. Eu tenho o campo numa direção e eu tenho a velocidade. Forma um plano entre o campo e a velocidade. Então existe um ângulo aqui, pode ser 30, 45, 60, pode ser 90 graus, certo? Mas o interessante é tu saber que o campo e a força é como se fosse a minha cabeça. Eu tenho o campo, um braço, e eu tenho a velocidade, outro braço. Observe que esse braço e a minha cabeça formam 90 graus. A minha cabeça e o outro braço também formam 90 graus. Mas entre os braços eu posso botar o ângulo que eu quiser, que é justamente esse ângulo θ. Então a força é perpendicular ao campo e é perpendicular à velocidade. Bom, de mãos da fórmula, que F é igual a QVB seno de θ, já mostrei aqui para vocês que o ângulo θ é o ângulo formado entre o campo e a velocidade, por isso que tem essas setas aqui, ó, campo e velocidade é o ângulo θ. A gente vai saber a direção da força. Aqui tu vai achar o módulo, o valor numérico da força. Isso é dado através da regra da mão direita, ó, minha mão direita, regra do tapa. Nos livros geralmente aparece a regra da mão esquerda, com os dedos formando 90 graus. Tá? Aqui a gente vai optar na aula, ensinar pela regra do tapa, que é exatamente a mesma coisa. O que acontece? A gente já trabalhou na aula anterior a regra da mão direita, onde o polegar era a corrente e os demais dedos eram o campo. Continuamos com a mão direita, só que agora ela é espalmada, certo? O que vai acontecer aqui? A gente vai imaginar a carga elétrica na palma da nossa mão, certo? Eu vou ter o polegar apontando o sentido da velocidade, os demais dedos vai me dar o sentido do campo magnético, e como fala a regra do tapa, a força vai ser dar um tapa. A gente dá um tapa com a palma da mão, esse é o tapa normal, então esse é o tapa para carga positiva. Ah, professor, e se a carga for negativa? Tu vai dar o tapa invertido. Olha só a observação aqui, ó. Se a carga for negativa, o tapa é com o dorso da mão, com essa parte de trás da mão. Então isso é importante. Tu vai posicionar a mão espalmada, colocar os dedos nas posições corretas. Se a carga é positiva, o tapa é com a palma da mão. Se a carga for negativa, o tapa é com o dorso, com essa parte de trás da mão. Vamos ver como que funciona aqui no nosso exemplo aqui, ó. Eu tenho o norte e tenho o sul aqui. Pego a mão direita, olha a minha mão direita, eu vou posicionar de norte para sul, posicionando de norte para sul. Aqui o desenho está em perspectiva, a carga está saindo do quadro. Então vou ter o campo de norte para sul, os demais dedos, a velocidade é o polegar. Olhei, a carga é positiva, dou o tapa normal, com a palma da mão. Ah, mas se a carga fosse negativa, eu faria de norte para sul, velocidade saindo, eu daria o tapa com o dorso da mão. O tapa seria para baixo, porque eu iria bater com a parte de trás da mão. Bom, só a carga negativa que eu vou ter esse tapa com o dorso da mão, tá? Depois a gente vai ver o segundo quadro aqui, a gente vai continuar com esta regra aqui, e o tapa é com a palma da mão. Pegando a fórmula aqui, ó, F é igual a QVB seno θ, vamos ver as situações de problema que pode aparecer, tá? Eu vou destacar a que aparece mais e a que aparece menos para vocês terem uma ideia. Bom, a primeira situação, quando a carga está em repouso. Bom, o nome da matéria já é uma carga lançada dentro do campo. E se ela é lançada, ela tem que ter velocidade. Então olha só o que acontece. Se a carga está em repouso, a velocidade é igual a zero. Eu tenho a formulazinha aqui, ó, QVB igual a seno θ. Como tudo é multiplicação, se a velocidade for igual a zero,
a minha força magnética é igual a zero. Ou seja, não surge força magnética se a carga estiver parada, se ela estiver em repouso dentro do campo. Ela tem que estar em movimento, certo? Bom, a segunda situação, aparece de vez em quando nos exercícios, é se a carga é lançada paralela ao campo. O que significa lançar a carga paralela ao campo? Eu tenho o campo aqui, como se fosse esse meu braço, eu posso lançar ela no mesmo sentido, observe que o campo e a velocidade são paralelos, e eu posso ter o campo magnético aqui e lançar a carga em sentido contrário, formando 180 graus. Então as duas possibilidades para mim lançar a carga paralela ao campo é se o ângulo for de 0 graus, quem é o ângulo θ é o ângulo entre a velocidade e o campo, né? Então eu tenho, se o ângulo é de 0 graus, a carga é lançada no mesmo sentido do campo. E se for 180 graus, é sentido opostos, né? Se o θ, o ângulo formado entre o campo e a velocidade for 180 graus, o campo está para um lado e a velocidade ela é lançada para o outro oposto. Bom, mas o que isso tem a ver com a nossa formulazinha? Se o 0 e o 180 é o ângulo θ, seno de θ, que vai na fórmula, vai ser igual a zero. Por quê? Porque lá da trigonometria, o seno de 0 é zero e o seno de 180 também é zero. Então, em qualquer uma das situações, a carga ser lançada no mesmo sentido ou sentido contrário ao campo, o seno sendo igual a zero, a minha força magnética é igual a zero. Daí tu vai pensar assim, é igual à anterior? Não. A anterior, a força magnética é zero e o corpo está em repouso. Aqui o corpo está sendo lançado, a carga está lançada, ela está em movimento, ela tem velocidade e a força magnética é igual a zero. O que acontece? A força magnética igual a zero, a aceleração é igual a zero. E a aceleração sendo zero, eu tenho a possibilidade de ela estar andando com velocidade constante. Então, se ela for lançada paralela, a velocidade dela vai ser constante, porque a aceleração é zero e a velocidade é constante. Esta carga vai estar em MRU, movimento retilíneo uniforme. E agora a parte mais importante, a que mais aparece nas provas, é essa terceira situação. Quando a carga é lançada perpendicular ao campo. Se a carga é lançada perpendicular, olha o nosso exemplo, a velocidade é para cima, vou fazer com os pincéis aqui, ó, a velocidade é para cima e o meu campo é x, significa que o meu campo está entrando no quadro. Então eu tenho a velocidade para cima e o campo entrando. Eu vou virar para vocês olharem qual é o ângulo formado entre os dois, 90 graus. Então eu vou ter que o seno de 90 graus, porque é perpendicular, o seno de 90 é igual a 1, certo? Daqui a pouco vocês vão saber por que eu estou colocando essa informação para vocês. Quando eu lanço uma carga dentro de um campo magnético, eu vou aplicar a regra do tapa, para saber para onde que essa carga vai se movimentar. Observe que o campo entrando, x, eu pego a mão direita, os demais dedos me dão o sentido do campo, o polegar vai ser a velocidade e o tapa vai ser a força. Então eu peguei a minha mão aqui, ó, coloquei os dedos entrando. A velocidade é para cima. Olhei, a carga é positiva, o tapa é com a palma da mão, o tapa é para o lado esquerdo, então ela vai se deslocar para o lado esquerdo. Só que quando ela entra no campo magnético, ela se deslocando para o lado esquerdo, o meu polegar da velocidade ele vai trocando de direção e sentido. E o que vai acontecendo? O tapa vai ser sempre dado para o lado de dentro. O que o aluno tem que saber? Que se a carga for lançada perpendicular ao campo, certamente ele vai fazer um MCU, uma trajetória circular e vai ser uniforme. Porque em cada ponto que a carga se encontrar, eu vou botar aqui nessa situação, a carga está aqui nessa parte aqui. Se ele entrou e fez nesse sentido o movimento circular, nós sabemos que a velocidade sempre é tangente à trajetória. Então se a velocidade está aqui, eu vou aplicar a regra da mão direita, ó, campo entrando, velocidade aqui, o tapa é para o centro. Então a minha força magnética, ela vai apontar sempre para o centro da trajetória. Então eu posso dizer que a minha força magnética é uma força centrípeta. A força magnética vai ser o quê? Olhando para cá, a força magnética é QVB seno θ. Então vou botar aqui, ó, QVB seno de 90. Seno de 90 que nós já sabemos que é igual a 1. Tá? Se é igual a 1, eu já vou riscar ele aqui, porque multiplicar por 1 não vai influenciar em nada.
E a força centrípeta nós sabemos que é mv ao quadrado sobre o raio. Bom, o raio da trajetória circular é muito importante, então a gente vai determinar o valor do raio da trajetória, já que eu sei que é um MCU. Bom, isolando o raio vai passar multiplicando para o lado de cá. E eu posso pegar essa velocidade aqui e cortar com esse quadrado. Por quê? Porque velocidade ao quadrado é V vezes V. Um dos V eu cortei com V lá do outro lado. Esse R passa multiplicando e o QB passa dividindo. Então vai ficar aqui, raio é igual a MV sobre QB. Esta formulazinha aqui, ela é muito importante. Nós vamos chamar ela assim, ó, minha vaca quer boi. Então o raio da trajetória, minha vaca quer boi, serve para o aluno memorizar. O que acontece? Pode pedir o período, já que é o MCU, o período é o tempo para o móvel fazer uma volta completa no MCU. Tu não vai te preocupar com essa fórmula, porque tu sabe que no MCU a velocidade é 2πr sobre o período. Passa esse período, que é o que eu quero, multiplicando para o lado de cá, eu fico que período vezes velocidade é igual a 2π. Quanto vale o raio? Minha vaca quer boi. MV sobre QB. Tenho velocidade dos dois lados, multiplicando, eu corto as velocidades e eu tenho a fórmula do período, que é 2π m sobre QB. Então aqui a gente completa o lançamento quando é perpendicular ao campo, tá? Tu tem que saber o raio da trajetória, que é mv sobre QB, e o período, que é 2π m sobre QB. A quarta situação, que é menos provável de aparecer numa prova, é quando a carga é lançada oblíqua ao campo magnético. Nós já vimos lançada no mesmo sentido e já vimos lançadas perpendicular. O que é um lançamento oblíquo? Olha só, eu tenho o campo aqui e a carga vai ser lançada de maneira oblíqua. Só que essa velocidade sendo oblíqua, ela vai ter a componente no mesmo sentido, ou sentido contrário, na mesma direção, e a componente que é perpendicular. A componente que está paralela ao campo vai fazer um MRU. E a componente que está perpendicular ao campo vai fazer um MCU. Então aqui vai ser a composição dos dois movimentos. Quando a carga for lançada oblíqua, ela vai fazer MRU mais MCU. Eu vou movimentar o meu dedo em MRU com velocidade constante e ao mesmo tempo fazendo um movimento circular. Então observe o que vai acontecer, movimento circular e MRU. A trajetória da carga vai ser uma helicoidal. Então ela vai fazer algo desse tipo na sua trajetória, uma trajetória helicoidal.